Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz para programar um Raspberry Pi Pico utilizando um Arduino IDE. Bem simples e bem fácil. Confira o vídeo até o fim. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Fanbots. Hoje vamos aprender então como programar um Raspberry Pi Pico com Arduino IDE, como eu mostrei agora no começo. É muito simples, gente. Da mesma forma que nós temos uma extensão instalada no Arduino IDE para programar um ESP32, um ESP8266. Também temos agora uma extensão para poder instalar a placa do Raspberry Pi Pico e programar nesse mesmo Arduino IDE. Isso vai nos facilitar a usar o mesmo comando, as mesmas sintaxe, a mesma estrutura de programa que a gente já está acostumado com o Arduino, tudo para dentro do Raspberry Pi Pico. O Raspberry Pi Pico é uma placa dotada de um microcontrolador chamado RP2040. Já saíram várias outras placas com esse mesmo microcontrolador e desde então o uso dele tem se espalhado muito ao redor aí do mundo maker. Os detalhes técnicos a respeito desse microcontrolador tem um vídeo aqui no canal, estou deixando um card aí, um link na descrição também, se você quer saber mais a respeito dele. E nesse mesmo vídeo eu fiz um exemplo com MicroPython, um Python dedicado ali para microcontroladores. E nesse exemplo eu fiz ali um download do programa no Raspberry Pi, mostrei como que faz um programinha simples e tudo mais. Porém, desde então eu nunca mais fiz nenhum vídeo sobre Raspberry Pi Pico aqui no canal, justamente porque eu não tive tempo para aprender um pouco mais de MicroPython. Eu sei um pouco de Python, mas eu não tive essa motivação para fazer alguma coisa diferente com o Raspberry Pi Pico. E agora sim, agora eu tenho a mesma linguagem do Arduino que a gente sempre está acostumado a ver aqui no canal, eu vou poder aplicar essa linguagem dentro do Raspberry Pi Pico. E aí eu vou conseguir agora fazer algumas outras explorações das diferenças do Raspberry Pi Pico em relação ao Arduino. Principalmente pelo fato dele ser muito mais rápido que um Arduino comum e também ter dual core. Eu consigo executar dois procedimentos ao mesmo tempo. E isso eu vou explicar como que eu faço dentro do Arduino IDE nesse vídeo. Confira até o fim. Então, sem mais delongas, eu já vou mostrar agora como que eu faço para configurar o meu Arduino IDE e logo em seguida alguns exemplos de programação que são muito comuns no Arduino aplicado para o Raspberry Pi Pico, inclusive trabalhando com dual core. Isso sim, não temos no mundo Arduino, mas a gente consegue adaptar o Arduino IDE para ele trabalhar com dual core. E aproveita e deixa aqui no comentário o que a gente pode fazer de projeto bacana com o Raspberry Pi Pico, substituindo o Arduino. Quero ouvir a sua sugestão. Vem comigo. Muito bom, pessoal. Estamos aqui na página do GitHub, então, o Arduino Pico. Essa é a modificação que a gente tem para o Arduino IDE. Na verdade, não é uma modificação, a gente pode pôr aí como um add-on, digamos assim, uma extensão que a gente instala no Arduino IDE para conseguir programar o Raspberry Pi Pico usando o Arduino IDE. Isso é fantástico, isso é muito legal, porque a gente consegue fazer uma solução única, usando o mesmo IDE, e ali eu posso programar o Arduino, posso programar o nosso ESP32, ESP8266 e agora também o Raspberry Pi Pico. Muito legal. Eu não preciso mais do MicroPython. Eu vou usar a mesma sintaxe. Sintaxe é a forma com que você escreve os comandos, como que você coloca ali o texto, Então, se você quer fazer, por exemplo, uma escrita digital, colocar um pino lógico em nível alto, aí você vai pôr lá digital write. Isso é a sintaxe desse comando. Então a gente tem aquela sintaxe característica do Arduino, a gente vai usar os mesmos comandos agora para o Raspberry Pi Pico. Para fazer isso, o que nós vamos precisar? Primeiro, vamos acessar esse site, que é esse site que vocês estão vendo aí, o Arduino Pico. Aqui ele tem toda a documentação dessa, digamos assim, dessa instalação dessas placas do Raspberry Pi para o Arduino IDE. Então, infelizmente está em inglês, tá, pessoal? Então, vou dar um help aqui para quem não sabe, Vou dar um help, olha só. Vou dar uma ajuda aqui para quem não sabe inglês, mas é bem fácil. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em Installing via Arduino Boards Manager. Então, através lá do Arduino IDE, a gente vai acessar essa página aqui, essa janela de preferências, e aí nós vamos colar esse endereço aqui, tá? Esse endereço aqui é o endereço que, digamos assim, o Arduino IDE vai conseguir acessar a instalação da placa do Raspberry Pi Pico. Então você dá um Ctrl+C aqui e migra agora para o seu Arduino IDE.
Aqui no Arduino IDE, então, você vai vir em preferências. Em preferências, você vai ter essa página, certo? Aqui é que você vai colocar aquele endereço, URL, adicionais para gerenciadores de placas. Aqui, por exemplo, a gente pode colocar o ESP32, né? Pode colocar outras placas que nós quisermos. Eu vou colocar aqui, eu já coloquei essa última linha. Então você vem aqui, vamos supor que na sua não tenha, você vem aqui, dá um Ctrl V e está lá esse endereço que nós vamos acessar agora para conseguir instalar a placa Raspberry Pi Pico dentro do Arduino IDE. Dá um OK aqui depois. E agora você vai vir aqui então em ferramentas, gerenciar aqui em placa, né? Tá em placa, no meu caso aqui está selecionado Arduino Uno. Eu vou vir aqui em gerenciador de placas. Vem aqui em gerenciador de placas, ele vai abrir uma nova janela. E aí você pode digitar aqui, por exemplo, eu acho que se você digitar Pico, já vai fazer o filtro. E aqui está a biblioteca, né, ou melhor, a instalação de placas que nós precisamos fazer. Raspberry Pi Pico RP2040. O RP2040, como eu falei, é o microcontrolador dessa nossa plaquinha Raspberry Pi Pico. E reparem aqui, olha a quantidade de placas que já possuem esse microcontrolador. Todas essas placas aqui, a 2040, alguma coisa aqui, todas elas usam esse microcontrolador e todas elas vão ser compatíveis com essa instalação. No meu caso, eu já instalei, eu já estava indicando aqui installed, ou seja, eu não preciso, mas se no seu caso, se você ainda não fez isso, é só clicar aqui no botão instalar e está tudo certo. Beleza, pessoal? Vamos fazer então agora o nosso primeiro teste. O primeiro teste como que é? O primeiro teste nada mais é do que o Blink, mas o Blink já vem na plaquinha, né? Então vamos dar uma olhada na plaquinha. Se você está adquirindo a sua placa pela primeira vez, ela vem assim, provavelmente, sem os pinos para encaixar no protoboard. Quando você plugar ela pela primeira vez no USB, ela vai já estar piscando, assim como a minha. Olha lá, tá? Então, assim como os Arduinos vêm com um Blink já instalado, essa aqui também já vem. Então, vamos fazer um Blink alterado. Vamos fazer, então, um Blink mais rápido. Ok, cá estamos com o nosso Arduino e também com a câmera aí filmando o LED, ou melhor, a placa com o LED piscando. Como que nós fazemos geralmente o Blink, né? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou salvar esse projeto aqui, que coloquei teste 2040. Podia ser qualquer outra coisa, mas tudo bem. Então, eu vou fazer, a gente precisa declarar um pino como saída, pin mode. No caso, o pino do LED dessa nossa plaquinha do Raspberry Pi Pico é o pino 25, tá? Então você põe aqui como output. Se você for declarar algum pino como entrada, a gente sabe, né, por exemplo, vamos colocar aqui um pino qualquer, vou pôr o pino 3, que ele vai ser entrada, a gente coloca como input. No Arduino, a gente tem um input pull-up, que vai segurar aquele pino em nível alto, caso ele fique em aberto. Mas o RP2040 ele também tem o pull down. Se você escrever assim pull down, embora ele não fique verdinho, também funciona, tá bom, pessoal? Ele vai segurar com um nível baixo se estiver em aberto, tá? No caso, vou apagar aqui, foi só uma informação que eu passei para vocês, caso vocês precisem aí. Agora, vamos fazer o nosso Blink. Então, o que eu preciso fazer? Um digital write com o pino 25 para high. Só que eu quero fazer ele piscar mais rápido. Então, eu vou botar aqui um delay de 200 milissegundos. Tá? E depois eu faço a mesma coisa aqui, só que agora com um nível baixo. Beleza? Então, só antes de gravar o programa, a gente precisa vir aqui em ferramentas e selecionar a placa. Então, vem aqui em placa, Raspberry Pi, essa nova opção que vai ter surgido aí para vocês. E no meu caso, Raspberry Pi Pico. Ok? Selecionei essa placa. Agora, nós podemos fazer a gravação. O que nós vamos fazer? A gente precisa, pessoal, para fazer a gravação, é um procedimento um pouquinho diferente na primeira vez, tá? Como que ele é? Você vai fazer o seguinte, você vai desconectar a placa, e aí, eu não sei se vocês lembram, quando tem lá a aula de MicroPython, ela tem um acesso diferente para fazer a gravação do programa. Aqui no Arduino IDE, como que a gente vai fazer essa seleção? Você vai plugar a placa com esse botão do Boot Selector apertado. Então eu pressiono ele e plugo a placa.
e aí ele vai cair no modo boot. Repara só que ela não está piscando. Por quê? Porque ele entrou no modo boot, que é o modo que eu vou fazer a gravação. Isso só pela primeira vez, tá? Fiz isso, vou fazer o seguinte, vou vir aqui, checar se ela aparece aqui, provavelmente não vai estar aparecendo, não está aparecendo, mas vai dar certo. É só você fazer um carregar. Ele vai compilar e vai gravar. Olha só, o programa é tão pequeno que ele gravou bem rápido. Olha lá, já gravou, deu reset e já saiu piscando. Olha como está piscando mais rápido, quer dizer que o nosso programa está funcionando. Agora, se eu quiser alterar o programa, então vamos supor, eu quero que ele pisque só um pouquinho e fique um tempão mais apagado. Vou botar aqui 1 segundo. Eu não preciso mais apertar o botão desconectar, ele já vai fazer isso automaticamente. Olha lá. Tá vendo? Né? Legal, né? Então, esse aqui é o jeito de você fazer a gravação no Arduino IDE da sua plaquinha Raspberry Pi Pico. Vamos dar uma explorada agora nos exemplos que nós temos aqui. Nos exemplos, a gente tem algumas bibliotecas já prontas para o Raspberry Pi Pico. E aí, por exemplo, aqui, ó, se você vier aqui, ó, exemplos para qualquer placa, então essas aqui provavelmente algumas delas devem funcionar para o Raspberry Pi Pico. Mas o que interessa para a gente são essas aqui, ó, exemplos para Raspberry Pi Pico. Então nós temos aqui EEPROM, uma comunicação aqui com ESP8266, FreeRTOS, I2S, que é de som, joystick, keyboard, mouse, PDM, que é plotter, serial plotter, algumas aqui do 2040, ó, multicore, temperature, ou seja, pegar dados, coisas que afetam o próprio 2040, comunicação com SD, servo, Wi-Fi e o Wire. O Wi-Fi provavelmente é usando algum tipo de módulo, né? Porque ele não tem o Wi-Fi embutido, ou é aquele Raspberry Pi com o Wi-Fi que eu comentei com vocês agora há pouco, certo? Então, aqui no 2040, vamos fazer um teste primeiro, ó. Eu quero mostrar aqui para vocês esse exemplo aqui da temperatura. Olha que interessante. O 2040, ele tem embutido um sensor de temperatura. E aqui é muito fácil fazer a leitura dele, gente. Olha só que interessante. Ele já tem na própria biblioteca uma leitura da temperatura, ó, via esse comando, analog read temp. Eu não preciso configurar nada. Se eu fizer esse comando, ele já vai ler a temperatura do nosso microcontrolador. Olha que simplesinho esse programa. Eu ligo a serial, dou um delayzinho aqui e escrevo na serial qual que é o core temperature, com esse 2 dígitos de um lado, um dígito do outro, né? E esse F aqui significa isso, que é um tipo float, C de Celsius, e aí pula a linha, tá? Então, vamos gravar esse programa no nosso Raspberry Pi Pico. Carregado, vou fazer o seguinte, vou abrir o monitor serial aqui. Ok, vamos dar uma olhada então aqui na temperatura dele. Tentar esquentar. Sem botar o dedo em cima, não tô a fim de descarregar uma estática nele aqui. Mas deu uma esquentadinha de leve, ó. Deixa eu esquentar meu dedo antes. Ele não é tão sensível assim ao dedo. Agora ficou um pouquinho mais quente. Estou tentando esquentar aqui por baixo da placa. Mas funcionou, né? Como o sensor fica muito embutido ali no core do microcontrolador, eu acho que é um pouco, não é tão rápida a resposta assim a uma variação externa. O mais importante aqui é o quão fácil a gente implementou esse programa via Arduino IDE. Algumas outras bibliotecas, embora não estão listadas ali, já estão funcionando também com esse Raspberry Pi Pico via Arduino IDE. Agora eu quero fazer com vocês um exemplo acionando um servomotor e também uma fita de LED usando o Dual Core desse Raspberry Pi Pico. Só que antes disso, nós precisamos soldar uns terminais nesse carinha aqui para poder usar no protoboard. Confira comigo como que vai ficar esse programa.
Olha aí, pessoal, temos então essa montagem que eu fiz agora, depois de soldar. Vocês viram que eu soldei rapidinho aqui os pinos no nosso Raspberry Pi Pico. Eu fiz aqui a montagem no protoboard com uns LEDs WS2812B, aqui em forma de ring, né, forma de anel. São 24 LEDs aqui, nós vamos acionar via pino 6, né, o GP6 aqui do nosso Raspberry Pi. E depois temos aqui um servinho aqui do lado, um servinho daqueles de metal. Ele vai usar os 5 volts. Os 5 volts do USB é o primeiro pino aqui do Raspberry Pi, então eu estou jogando ele para o protoboard. Está distribuindo tanto para o LED quanto para o nosso servo. Esse fio azul aqui é o terra, então está distribuindo o terra do Raspberry Pi para o protoboard. E aí, então, aqui eu tenho a alimentação do servo. Os fios do servo estão indo aqui para baixo do protoboard para deixar um pouquinho mais limpa a imagem. E a alimentação do LED está aqui, nesses dois, vermelho e preto, tá? Sinal aqui, sinal aqui. Montagem muito simples, muito bem fácil de fazer, tá? É apenas um teste, e esse teste, embora seja um teste simples, ele é um pouquinho mais avançado, porque eu vou fazer ele multicore. A gente sabe que o nosso Raspberry Pi, ele tem 2 cores, né? Então ele tem 2 processadores trabalhando ali de forma separadas, tá? Eles são independentes no seu rodar, mas eu consigo compartilhar variáveis entre eles, tá? Então, vamos ver eles rodando então de forma separada. Aqui é o programa que eu já montei para fazer esse teste. Primeiro, então, reparem que eu faço a estrutura do programa, gente, é como se eu estivesse programando no Arduino, não tem segredo nenhum. Essa biblioteca NeoPixel, para ela funcionar com o Raspberry Pi Pico, você precisa atualizar. Como que você atualiza? Vem aqui em Ferramentas, Gerenciar Bibliotecas, e aí você precisa atualizar olhando para a biblioteca. Você tem que selecionar aqui, então, o NeoPixel. E aí ele vai filtrar tudo que é NeoPixel. Você vai ver aqui, ó, Adafruit NeoPixel. A minha não estava atualizada, né? Então o que que eu fiz? Eu vim aqui e tem um botãozinho, quando ela não está atualizada, você clica aqui, ó, atualização, tá vendo? Como essa Neo Matrix aqui de cima não está atualizada, se eu quiser atualizar, eu clico aqui e ele vai puxar a última versão disponível. No caso, a minha NeoPixel já está atualizada na versão 1.10.5. Essa aqui é a versão que eu tenho certeza que funciona com o Raspberry Pi, beleza? Fechou aí, e aí você vai fazer a programação como se estivesse programando o Arduino normal. No começo aqui, então, eu programei o servo. Olha só, gente, bem tranquilo. Eu faço aquela mesma programação no setup de atachar o servo no pino e depois no loop eu fiz um sweep. O sweep é fazer uma varredura ali da posição do servo do fim até o começo, né? De 0 até 180, ele vai escrevendo a posição do servo e depois faz o movimento inverso. Tá? Aqui, gente, é o Core 0 rodando. Agora, se eu quiser rodar no Core 1, como que eu faço? Você vai fazer assim, ó. Na verdade, eu pus aqui no lugar errado, ó. Esse aqui é aqui, ó. Então, esse setup e esse loop é para o Core 0, você não determina aqui. Agora, se eu quiser rodar no outro processador, você põe setup 1 e loop 1. Olha que maravilha, gente, é muito fácil, né? Então, no loop 1, no Core 1, eu fiz o quê? Eu vou rodar o nosso Pixels, ou seja, que é a criação aqui dos nossos NeoPixels, né? Usando o Ring. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar ele aqui no setup, lá ele já está todo configurado lá no começo, e aí eu vou fazer, eu apago eles todos, uso um for aqui que eu vou acendendo um por vez da cor verde, né? Esse 150 aqui significa que eu estou acendendo o verde, e aí eu vou mostrando e vou dando um delayzinho, então ele vai fazendo um movimentozinho de um LED acendendo por vez, e aí dá um último delayzinho no final depois de todos acesos. Fácil, né, gente? Muito tranquilo, muito, digamos assim, bem estruturado, assim, não tem uma rolo e liga um core, depois liga o outro, você tem que ficar manuseando nada. Se eu precisasse, aqui no caso desse exemplo, eu não preciso, mas se eu precisasse manusear variáveis entre eles, é um pouco mais complicado, porque você vai ter que trabalhar no timing do processamento. Mas você pode fazer aqui, por exemplo, uma variável igual a zero, né? E aí vamos botar esse exemplo para funcionar aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, no core 0 ele vai incrementar essa var. Então a cada loop aqui ele vai dar um var mais mais. Então esse var vai começar a crescer.
E aí eu vou mostrar aqui no Core 1, então eu vou fazer um serial.begin. E aí eu vou fazer logo após aqui, serial.println. Ops. Var. E ele vai imprimir para mim a variável. Ou seja, um core, um processador está incrementando a variável no loop e o outro está exibindo o valor daquele incremento. Vamos ver aqui se funciona? Beleza. Então, tudo configurado, tudo já montado aqui do meu lado. O que eu preciso? Só preciso gravar. Como já está conectado, ele está rodando ainda aquele exemplo da temperatura, eu só vou ir carregar. Se caso não funcionar, pessoal, você tem que vir aqui em ferramentas e verificar se o seu USB está conectado certinho, ó, tá? É que o meu aparece meio que automático, tá? Ah lá, já foi. Show de bola. Então, tá carregando, tá o servo funcionando e os LEDs acendendo, independente. Vamos ver agora o serial monitor? Tá mostrando 2, 3. Por que que ele demora para alterar o número? Porque ele só vai incrementar depois que o servo fizer toda a varredura, né? Mas funciona, entendeu? Aqui é um multicore funcionando perfeitamente. O servo sendo acionado por um, os LEDs sendo acionados por outro, e a contagem trabalhando com os dois ao mesmo tempo. Aqui, pessoal, eu fiz esse teste um pouquinho antes só com o servo e eu não sei se vocês notaram, talvez os mais atentos aí notaram, num probleminha que aconteceu aqui, que eu ainda não sei a razão, que é o servo, ele não está indo até o final, né? Então ele está mexendo aqui somente 90 graus. E aqui no programa, no código, ele pede para ir até 180. Então eu acredito que seja alguma coisa de hardware, alguma coisa do sinal que aquela biblioteca servo gera que não está completo, né? Então eu vou investigar isso e provavelmente vou responder isso numa live ou vou deixar uma resposta aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas era esse o vídeo de hoje, como que você faz para utilizar um Raspberry Pi Pico com o Arduino IDE. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.